pensamento crítico, de quem todo mundo fala, é também uma dessas virtudes intelectuais. Mas pensamento crítico, gente, capacidade crítica, significa discernimento, significa ser capaz de fazer uma linha que defina, digamos assim, quais são os fundamentos de uma ideia e quais são as consequências, para você medir o mérito de uma ideia com base em toda a estrutura que envolve, dos seus fundamentos, as suas consequências. Bom, significa que você precisa, é claro, ter a capacidade de entrever numa ideia específica suas premissas e todas as conclusões passíveis de se extrair desta conclusão, desse juízo fundamental que se conclui de uma série de premissas, mas que serve também como premissa para uma série de outras conclusões. E aí que ele faz analogia com Aristóteles. As virtudes, se vocês já leram a Ética Nicômaco, vocês sabem, se não, tanta gente fala tanto disso, talvez vocês já tenham ouvido falar. A virtude, para Aristóteles, é o meio termo entre dois vícios. O exemplo mais típico, o exemplo mais falado é o da coragem. A coragem é o meio termo entre a temeridade, que é você se jogar de um precipício achando para salvar a pessoa que está lá embaixo, você morre antes de salvá-la, né? A temeridade e a covardia. E a covardia, você vê alguém sofrendo lá embaixo, você não faz nada. O que seria a coragem? Pensar numa estratégia de chegar até lá para proteger a pessoa, para fazer o que você pode, bem, sem se estrepar no meio do caminho, sem morrer no meio do caminho, porque aí não adiantou nada o seu gesto virtuoso, né? É aquela história, você precisa atravessar para o outro lado do penhasco. Você precisa atravessar crianças para o outro lado do penhasco porque elas estão fugindo de alguém que as persegue, mas a ponte está quebrada. Seria temerário agarrar as duas e atravessar a ponte, porque eles podem cair todos, tá? Mas se você for capaz de dizer para as crianças, atravessem, por exemplo, vocês que são mais leves, um de cada vez, que eu vou segurar aqui o agressor de vocês, para vocês terem um tempo de atravessar, um de cada vez, para que a ponte não caia. Isso é um ato de coragem. Você está se colocando ali diante. Não, você não foi nem temerário, nem covarde, a ponto de você largar as duas daquele lado e sair correndo pro outro lado antes que a ponte quebre, né? Então, a virtude é um meio termo entre dois vícios. A covardia é um vício por carência de atitude. A temeridade é um vício por excesso de atitude. Vamos lá, todo mundo! E pega e joga as crianças pro meio do penhasco, indo pro outro lado, na esperança de que você vai ter força para impulsioná-las até lá. Bem, no caso das virtudes intelectuais, ele também estabelece cada uma das virtudes como o meio termo entre dois vícios, um vício por carência e um vício por excesso. Então esse é o primeiro ponto alto do livro, essa analogia que ele faz, e a gente vai observando que todas as virtudes intelectuais, de fato, são um meio termo entre dois vícios, né? A gente tem, vou dar um exemplo ali, mente aberta, a virtude da mente aberta, estar aberto a ouvir algo que talvez confronte convicções suas, mas ser capaz de ouvir. Bom, quais são os vícios? Um dos vícios é o dogmatismo. Você fala, eu não vou escutar nada que esteja fora das coisas que eu já sei que são boas. É a mente fechada, né? É o quê? É um vício por carência. Carência total de abrir um pouquinho o seu ângulo para ver, para tentar escutar algo que está fora do seu escopo de conhecimento. Mas você também tem o vício por excesso, que é a indiscriminação. Nossa, tudo é legal, tudo tem o mesmo valor, sabe esse relativismo intelectual? Puxa, vou ouvir a Anitta com a mesma atenção que eu ouço Aristóteles. Não, filho, você tá... Isso é vício. É o vício da indiscriminação. Você achar que dar a mesma atenção para o Paulo Coelho, que é uma atenção que é merecida por Aristóteles, é indiscriminação. Agora, digamos que surgiu, sei lá,
vamos falar de um outro autor aí, um best-seller. Surgiu um best-seller, tá todo mundo falando da obra dele. O Mente Aberta fala, tá bom, deixa eu dar uma olhada no prefácio, quem sabe. Você não vai nem acatar indiscriminadamente qualquer coisa que cai na sua mão, nem fechar-se para recebê-la. Entendeu de que forma que uma virtude é o meio termo entre dois vícios que são antagônicos no sentido de que um é falta de algo, outro é excesso de algo. A virtude é a medida correta dessa mesma coisa, que é vício quando se carece dela ou quando se a tem demais. Gente, essa analogia é fantástica.